Direto ao ponto. Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a tua companhia em mais esta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. O nosso convidado de hoje é um político de longa trajetória pública, ex-presidenciável, ex-deputado federal, foi governador do Ceará, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, ministro da Integração Nacional do primeiro governo Lula, dentre tantos outros cargos importantes na história da política brasileira. Ciro Gomes. Acho que vai faltar pergunta para esse tamanho de trajetória nessa segunda-feira, hein? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Um abraço a todos. É um prazer estar aqui na Jovem Pan mais uma vez. Prazer é nosso. Vamos lá. Deixa eu apresentar também a nossa bancada, a jornalista Amanda Klein. Nelson Kobayashi, advogado e apresentador aqui da Jovem Pan. Felipe Monteiro, advogado e comentarista da Jovem Pan. E o apresentador da Jovem Pan, Tiago Berraich. Senhores e senhora, é muito bom recebê-los aqui também, poder compartilhar esse espaço com vocês. Já que a gente tem uma trajetória longa, vamos apresentar um pouco desse currículo e depois a gente já abre o nosso debate. Ciro Gomes é um político de longa trajetória pública no Brasil. Além de ser advogado, professor universitário e vice-presidente do PDT. Ocupou altos cargos políticos no país. Foi deputado estadual por 2 legislaturas no Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco durante a implementação do Plano Real e ministro da Integração Nacional durante a primeira passagem do governo Lula. Em 2017, Ciro tornou-se vice-presidente nacional do PDT. Foi candidato à presidência da República na eleição de 2018, ficando em terceiro lugar com 13 milhões de votos. No ano seguinte, revelou que concorreria novamente à presidência do Brasil em 2022. Em janeiro de 2022, Ciro lançou oficialmente sua pré-candidatura à presidência da República. Radicado em Sobral, no Ceará, cidade de sua família paterna, desde 1962, é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Foi professor de Direito Tributário e Direito Constitucional, escrevendo 4 livros na área de economia política. Também atuou como pesquisador visitante na Harvard Law School. No setor privado, foi presidente da Transnordestina S.A. e um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional. E hoje é sócio do Porto Advogados. Olha, nessa edição aqui do Direto ao Ponto, a gente também tem uma participação especial à distância da nossa analista Dora Kramer, que vai participar conosco. Aqui a Dora. Ó, Dora, seja muito bem-vinda. Uma ótima noite para você, viu? Ok, boa noite, obrigada, boa noite a todos, boa noite, ministro, boa noite aos colegas e boa noite a todos que nos assistem. Já te chamo para você fazer a tua pergunta aí do Rio de Janeiro. Tá legal. Até já. Mas eu quero começar te perguntando, depois desses conflitos que nós acompanhamos envolvendo o senhor irmão Cid Gomes, o atual ministro da Educação Camilo Santana, as alianças com o PT, eu ouvi de alguns analistas políticos agora que as eleições municipais de 2024 serão decisivas para apontar o poder e a força de cada um. Qual é o seu poder e a sua força hoje, governador? Eu não tenho mais vontade de medir minha força se o critério de mensuração for a bajulação do eleitor. Já ocupei os eleitores brasileiros e cearenses especialmente por 40 longos anos, nunca envergonhei nenhum eleitor meu, saio da vida pública, se for o caso, sabe, pela porta da frente, nunca respondi por um inquérito, nem sequer para ser absolvido num país de políticos corruptos, quase que por regra. O que aconteceu no Ceará foi uma coisa terrível, traição pura e simples, né? A faca está espetada aqui nas minhas costas, dói aí. Com ela hoje? Não, a faca está nas costas, enfiada aqui, e a dor da faca nem dói tanto. Dói quando eu olho para trás e vejo quem é que está no cabo da faca. Porque o Camilo Santana e o Cid, eu posso dizer assim, com muito cuidado para não ser mal entendido, mas eu dei vida política aos dois. Dei vida política aos dois e, infelizmente, veio a onda Lula aí, nenhum telefonema eu tive direito de receber. O senhor entende que não foi correspondido, então, pelo que fez por ambos? Veja, a questão pessoal não importa, porque, para quem tem a fé que eu tenho, Nosso Senhor Jesus Cristo, cuja Semana Santa estamos comemorando, né, filho do unigênito de Deus Pai, na minha fé, num colegiado de 12, foi traído com um beijo, que imagina eu, um pobre pecador. Mas e na questão? Minha questão é a política, é o Ceará, porque se fosse uma coisa para melhorar a vida do Ceará, para melhorar a vida do Brasil, tudo bem, mas não é.
estão destruindo uma obra que foi iniciada por Tasso Gereissati, com quem eu tenho me encontrado praticamente toda semana. Nós estamos chocados, sabe, com a deterioração da economia do Ceará. Hoje o Ceará está dominado pelas facções criminosas. Inacreditavelmente, o governador Camilo Santana fez um acordo com as facções para pôr fim aos assassinatos dentro dos presídios. Qual foi o acordo? Separou um presídio para cada facção. E hoje os assassinatos são na rua, todo mundo apavorado. A indústria do Ceará está se desmilinguindo, não é? O turismo do Ceará, que nós construímos em bases profissionais, desmilinguindo, a roubalheira generalizada. Não se faz mais uma obra no Ceará, olha, coisa contundente, sem exigência de propina. Isso tudo é botar para trás um Estado que vinha pontuando primeiro, segundo, terceiro lugar em todas as questões brasileiras, né? Inclusive na questão da saúde fiscal. Bom, as pessoas citadas aqui pelo governador, como sempre eu deixo claro que tem espaço, né, para se manifestarem. A gente abre aqui o espaço para todos os lados que são mencionados. Já vou abrir também aqui... E que fique claro que a responsabilidade é minha, sim, nada de vocês, eu sei o que eu estou dizendo. É que caso eles queiram se manifestar, a Jovem Pan faz esse papel e ele é muito importante. Mais fácil um boi voar, não dá para desmentir nada. Vamos aproveitar que a Dora então já está conosco e já chamá-la para fazer a pergunta dela. Vamos lá, Dora, por favor, vai na fechadinha? Ah não, vai aqui, por favor. Vamos aqui. Governador, ministro, nem sei como ele chamar, Ciro. Olha só. Melhor, né? Olha só, vamos para o assunto do momento? Segurança Pública, Marielle, prisão de um deputado federal, um conselheiro de Tribunal de Contas e um delegado ex-chefe da Polícia Federal. Isso é um retrato, embora ainda incompleto, da contaminação do Estado, né? Pelo crime organizado. Um problema que não é só do Rio, é do país todo. No entanto, governador, o poder público, e aí eu vou dizer em todas as esferas, não me parece que esteja reagindo à altura, tomando a frente, dando a urgência a esse caso que ele merece. Eu queria uma análise sua, primeiro, se é tão emergente assim, tão urgente quanto e ameaçador esse problema, quanto eu imagino, e como é que o poder público está agindo ou deveria agir na sua visão? Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, é delegado da Polícia Civil, Dora. Você acabou mencionando Polícia Federal, provavelmente por engano. O que eu falei? Foi Polícia Federal. Não mas é... Polícia Civil. Isso, o rival do delegado da Polícia Civil. Por favor. Veja, Dora, eu tenho tentado lutar ao redor deste e de outros assuntos centrais da vida brasileira e que nossos dirigentes praticamente desconsideram. E hoje, quem tem compromisso com a rua, quem tem o pulso da família brasileira, quem sente como o povo sente as coisas verdadeiras, fora dessa alienação de Brasília, sabe que a questão da violência e do medo hoje disputam com a questão da saúde pública e na hierarquia dos principais problemas da população. Logo em seguida vem desemprego, logo em seguida vem inadimplência, a humilhação de 72 milhões de brasileiros no SPC, mas a questão da segurança é, sem nenhuma dúvida, a maior emergência. E nós assistimos, você muito jovem, eu comecei também muito cedo, nós assistimos à construção desse estado de coisas. E você tem toda a razão, porque isso choca no Rio de Janeiro, mas hoje é a realidade do Brasil inteiro. Eu estava dizendo aqui na pergunta anterior, Fortaleza e o Ceará todos estão pesteados de facções criminosas, mais ou menos naquele estágio que as facções estavam no Rio de Janeiro 15, 20 anos atrás. Essa é a data na qual nasce esse fenômeno. Essa é a data, 15, 20 anos atrás. Constrangedoramente, acontece no período da democracia, constrangedoramente acontece durante o período da governança do lado progressista, de forma predominante, na medida em que Fernando Henrique se assumia como social-democrata, Lula se assume como de esquerda, Itamar Franco um nacional-desenvolvimentista, entremeado aí com o Collor e com o Bolsonaro, você tem fracassando a esquerda e a direita. Por que digo fracassando? Porque isto tudo foi acontecendo, nós não assistimos a uma única inovação institucional. É impossível, eu começo a responder outra parte da pergunta, enfrentar a facção criminosa no estágio em que ela está organizada hoje. A facção de São Paulo praticamente já está na fase de lavagem de dinheiro, já não está mais na onda de homicídio, que é o que chama mais atenção. No Rio de Janeiro, há uma disputa de novo em que os homicídios voltam a surgir, porque a milícia está entrando no narcotráfico, e isso é a realidade do Brasil inteiro. E para onde vai o Brasil inteiro ante a absoluta omissão, volto a dizer, sob o ponto de vista da inovação institucional. A segunda, a orçamentação. Se você
acha, como o povo brasileiro acha, que a segurança pública é uma prioridade, nós temos que olhar qual é o pedaço do orçamento que as autoridades destacam para enfrentar esse problema. O orçamento federal do ano Lula, no passado, foi menor do que a verba de publicidade. A verba de publicidade foi quase R$1 bilhão, envolvendo a Petrobras dentro, e a verba para a segurança pública, lato sensu, foi de R$863 milhões. Pois bem, o Haddad cortou algo ao redor de 15% da verba destinada à segurança pública de 2023 para 2024, na direção do tal arcabouço fiscal, que é o teto de gasto do PT com outro nome. Então, repare, não tem orçamento, não tem inovação institucional, o que vai acontecer no chão? Mais do mesmo. E aí nós estamos vendo onde é que isso vai chegar. Deixado assim impune, vai se entranhando na política. Então você tem gente do Tribunal de Contas, gente da Assembleia Legislativa, gente do Parlamento Federal, gente da magistratura, gente do Ministério Público. É um narco-estado que está nascendo no Brasil e a gente pode olhar isso no México. Tem que interromper isso agora. Como? Orçamentando de forma correta e fazendo algumas inovações institucionais. A primeira dela é cortar o exército de reserva da facção criminosa. O Lula fez uma lei, copiando dos americanos, aceitando pressão dos americanos, a pretexto da guerra contra as drogas, 43.123, algo assim, enfim, é 43 mil e qualquer coisa, que basicamente estabeleceu a punição com cadeia de jovens pequenos traficantes. Claro que não é usuário essa discussão que o Supremo está fazendo. São pequenos traficantes cujo primeiro evento delituoso que os levou para a cadeia não teve nenhum componente de violência. Porém, ao chegar na cadeia, na primeira noite nos presídios, ou se filiam à facção criminosa ou serão serviciados e mortos. Resultado é o governo brasileiro quem produz o exército de reserva das facções criminosas. Lá no Ceará, se dividiram os presídios. Inacreditável. Então a facção A comanda o presídio A, a facção B comanda o presídio B, na boa fé de que acabar a mortandade dentro dos presídios. A mortandade está na rua. Então, fazer um enfrentamento disso significa mudar a legislação, transformar em federal todo o enfrentamento do crime organizado, facções criminosas, narcotráfico, contrabando de armas, milícias, e estabelecer uma lógica diferente. O próprio distrito da culpa não pode mais ser local. Estamos aqui diante de dois advogados, porque essa é a ilusão do passado. Você hoje tem que fazer com que a estrutura de enfrentamento seja de inteligência, ou seja, a inteligência localiza os chefões que, por regra, não moram na favela, e por comandos federais você faz cirurgicamente a atração dessas figuras para fora do seu ambiente de moradia. Por quê? Porque o policial local é um trabalhador. A família dele tem que estar na favela com certo acordo de convivência com as facções que, sabendo disso, utilizam de um lado o terror e de outro o clientelismo para reinar. Então, mudar essa legislação, transformar em federal em todo o itinerário, desde a investigação até a segregação nos presídios federais. E aí, francamente, vira piada de mau gosto você gastar R$35 mil por cada preso na prisão de segurança máxima e os dois camaradas fugirem de Mossoró. Sabe para onde foram? Para o Ceará. Estão indo para o Ceará. Por quê? Porque lá no Ceará é o lugar onde eles podem ser bem abrigados. Dora, daqui a pouco te chamo para mais um questionamento. Vamos lá, Amanda, por favor. Ciro, só para continuar nessa toada, e a gente agora está imerso numa discussão infantil quase pueril no Congresso Nacional. A gente está discutindo fim das saídas temporárias que talvez fortaleçam ainda mais essas organizações criminosas, porque você vira massa de manobra, tem uma panela de pressão enorme dentro dos presídios, descriminalização das drogas. Essas pautas foram cooptadas pela direita, pelo conservadorismo, e a esquerda não tem nem lugar de fala, não tem como se contrapor. Estou até curiosa para saber se o Lula vai... Tem sim, sabe? Não tem é o PT e o Lula. Exatamente, mas não teve como se contrapor no Congresso. Um Congresso de maioria conservadora não foi para o embate, não fez, preferiu levar essa derrota política. Estou curiosa para saber se o Lula vai sancionar, vetar parcialmente ou totalmente, ou simplesmente sancionar, né, a saidinha que já foi votada no Senado, na Câmara. Como é que a esquerda tem que ir para esse embate da segurança pública? E aqui em São Paulo a gente vê uma operação verão com quase 50 mortos em 2, 3 meses, seguindo aquela lógica de que bandido bom é bandido morto. E a gente também sabe que esse não é o... Amanda, o nosso povo está com medo. Nosso povo está com medo. Hoje as mães nas periferias do Ceará, do Brasil, nas periferias do Brasil, têm mais medo da polícia, porque é aleatório, não está fora do seu planejamento, do que das facções sobre as quais elas vivem com terror. Por quê? Porque seus filhos ali com 12, 13, 14, 15 anos têm ali o bombardeio consumista.
não é? Compre, 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 quer o celular, quer o tablet, quer o tênis, quer enfim. E não tem dinheiro para isso. E a única oferta que tem é o narcotráfico, é a facção criminosa que oferece uma espécie de atalho a esse consumismo, não é, que está matando o planeta Terra. Pois bem, o que as mães fazem? Eu estou falando mais nas mães porque a saída é pelas mulheres. A saída é pelas mulheres, é nelas que eu sinto a resistência maior e a capacidade de você montar um enorme dispositivo de inteligência no sentido científico da palavra inteligência, policial, não é? Comunitário, para não ser negócio de espião, Explica melhor isso que você está falando, por favor, governador. Lance de saída pelas mulheres. Explica melhor. É assim, por regra, quem está com esse sentimento ainda de resistência são as mulheres. Os homens, nas periferias, acham que está na casa do sem jeito. Então acham que, como a polícia não funciona, eles acham que a única forma que tem é estabelecer uma espécie de acordo, de submissão com a coisa. As mulheres também estão se submetendo, mas eu sinto, conversando, que nelas há uma revolta. Por quê? Porque elas é que têm o sentimento de ainda proteger o filho, não é, que num primeiro momento está ameaçado pela ronda. Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda, mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e os seus puxadinhos, não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. É o papel das igrejas evangélicas. Elas estão acudindo esse drama, esse sofrimento. Sabe, quantas dessas igrejas são o último refúgio para uma mãe pedir dinheiro emprestado ao pastor para pagar o traficante, para o seu filho não morrer? Quantos ainda são aqueles que vão para uma casa? Eu nem gosto disso, não. Eu nem gosto. Mas o fato é que o poder público está absolutamente catatônico, desmoralizado. Outro dia, vou citar o Ceará porque eu estou mais agarrado lá, estou morando mais agora. Outro dia morreu um membro de uma facção no Rio de Janeiro, sendo localmente cearense, eles decretaram luta oficial em 3 dias no grande bairro do Pirambu, em Fortaleza, o Rio, para não chorar. 3 dias de luto facultativo, o comércio inteiro fechado. E a polícia ficou ali, apalermada, porque não se faz nada. Então, repare, montar esse esquema de inteligência a partir de uma base comunitária e transformar o esforço de repressão na concentração do dinheiro. Vamos seguir o dinheiro, não adianta nada subir o morro atirando para cima, atirando com bala perdida, como a polícia do Rio de Janeiro simula, para garantir, na verdade, a impunidade do grande crime, como nós estamos vendo. Nelson, você que costuma também analisar bastante essa situação relacionada às igrejas, recentemente você fez uma argumentação parecida com essa sobre a igreja acabar acolhendo ou ajudando a acolher parte de um problema que governo ou sociedade não conseguem. Você gostaria de avançar nesse tema aqui com o governador? Ministro, primeiro, boa noite, um prazer estar aqui com você e com toda a bancada. Já que o senhor citou a igreja nas comunidades principalmente, onde ela faz um trabalho que o Estado não consegue fazer, tanto social quanto de ressocialização, aliás, é nas igrejas que geralmente estão as pessoas que anteriormente praticavam crimes, estavam presas e geralmente encontram um novo sentido na vida através da fé. Como é que o senhor está avaliando a PEC que amplia a imunidade tributária para as igrejas, que é um tema atual em discussão no Congresso Nacional? Veja, primeiro, não sejamos inocentes, não é? O papel de lenitivo que a fé, a fé na deidade, na cristandade, nesse caso das igrejas, é uma espécie de substituição dessa dependência terrível que a droga causa na psicologia de pessoas desvalidas, que não tem alternativa, né? Depois, as igrejas também estão meio que de olhos fechados para a marginalidade. Elas acolhem os marginais também. Elas protegem, ou pelo menos eles estão buscando cooperar com as igrejas, e eles não fazem um filtro. Tem livro escrito sobre isso. Talvez tenha sido isso que o ministro, de forma muito descuidada, muito pouco reflexiva, o ministro Gilmar Mendes pontuou de que narcomilícias, não sei o quê, aí o outro ministro do Supremo, eles estão muito longe da vida real. Porque evangélicas. Não é bem assim, nem para cá e nem para lá. O fato é que no nosso povo, os conceitos de legalidade, de moralidade, sabe, estão completamente subvertidos e hoje o império é da força, é da violência e a forma de convivência. Do lado da facção é um misto de terror com crescente clientelismo, decrescente terror e crescente clientelismo, e o lado do nosso povo é de conviver com isto de uma forma a tentar se salvar da coisa. As igrejas estão entrando nisso sem filtro.
Sem filtro. Fazem um papel muito bom, por um lado, e também não fazem papel nenhum, né, de inteligência, de apontar eventuais chefetes do crime, estão completamente omissos nisso, e tem livros já escritos sobre esse assunto. Olha, a Constituição brasileira, que está sendo rasgada todo dia no Brasil, diz que são imunes os templos de qualquer culto. Ora, daí adiante, é uma forçação de barra você estabelecer que a transmissão de riqueza dos templos, riqueza ou de recursos para sua sobrevivência, como queira chamar, mas de valores, né, econômicos, dos templos de qualquer culto, protegidos pela imunidade, para o patrimônio pessoal, eventualmente de pastores ou padres, ou seja, o que diabo for, me parece errado. Por favor, o Berrache. Evandro, boa noite a todos, governador, uma honra estar aqui. Bom, a discussão sobre as drogas, ainda falando sobre a segurança e o combate não só ao tráfico, mas também essa discussão paralela que está sendo feita do Congresso com o Supremo. Em que ponto que isso vai dar? Agora a discussão no Supremo está suspensa com pedido de vista e o Congresso, enquanto isso, vai avançando. Será que o Congresso e o Supremo podem decidir algo diferente e o que vai acontecer lá na frente? Olha, o Brasil está vivendo uma grande baderna institucional. Porque nós adotamos um presidencialismo americano e não somos a América do Norte. Então, no caso brasileiro, nós temos uma disfuncionalidade completa, em que a ação ou omissão do Congresso Nacional é suprida de forma hiperpolitizada pela Suprema Corte. Você tem, por exemplo, o Marcos, que a imprensa vai esquecendo, e os políticos já vivem disso também, dessa omissão do corpo da imprensa brasileira como um todo. Aqui não é uma crítica, vamos dizer, leviana, muito mais uma queixa de quem sabe que sem uma imprensa plural, vigilante e tal, não tem democracia. Então, repare, nós tivemos o marco legal das comunidades indígenas. Já foi um exemplo do que nós estamos vendo de novo. Então, em cima de uma ação, repare que absurdo, se o senhor estiver falando demais, me interrompa, repare. O senhor está aqui para ser ouvido. Repare, dois assuntos da moda. Quando eu digo da moda, eu não quero torná-los irrelevantes, não. Mas, assim, dois assuntos da moda colidiram em Santa Catarina no Espírito Santo. Uma comunidade que se referia como indígena requereu assentamento numa unidade de conservação que está existindo para a proteção da questão ambiental. Então, colidiram o marinismo com o sonaguajajarismo. Isso é o desastre do Brasil. Então, ninguém para pensar, não tem ciência, não tem mediação, é tudo essa picaretagem de imagem. Então, o marinismo com o guajajarismo colidiram nisso, porque os índios pediram a terra que era unidade de conservação. Isso lá na Santa Catarina, ou Espírito Santo, eu não me recordo bem, mas é irrelevante, subiu para o Supremo. Em cima desta ação, o Supremo Tribunal Federal entendeu de estabelecer a não prevalência do marco, como é que chamou o nome? Marco temporal. Marco temporal, que é a palavra da moda. Então, veja bem, todas as comunidades indígenas que até o dia 5 de outubro de 88 reclamaram acesso à terra, têm direito a prosperar na sua demanda. Aquelas que eventualmente pediram isso depois do dia 5 de outubro, claramente a iniciativa do branco, que é a constituinte, não tem mais o direito. Aí o Congresso brasileiro legisla em cima da perna contra este ditado. O Lula sanciona, mas se acerta por trás do pano, por quê? Porque uma lei, no limite, vai para examinar sua constitucionalidade no Supremo. Ora, essa lei já nasceu inconstitucional. Portanto, é tudo um grande teatro de mau gosto. É tudo falta de respeito. E isso acontece por quê? Porque o presidencialismo confunde o chefe de governo com o chefe de Estado. Diferente do parlamentarismo, e o chefe de Estado é quem jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. E o Lula não está nem aí para coisa nenhuma. Nessa data estava viajando, indo e voltando, já percebeu que só fez bobagem lá fora, que o mundo é outro, que essas conversas mole dele só serve para os bajuladores dele e tal. Mas está aqui. Então, estou dando esse exemplo, agora nós estamos lá. A Supremo, gente querida, o Supremo Tribunal Federal não está nem discutindo discriminação de droga. Eles estão querendo estabelecer um limite físico para distinguir para os juízes do interior do Brasil o que é traficante e o que é usuário pela qualidade, pela quantidade de droga que portem. E só na maconha. Portugal fez isso com certa paz, fez o quê? Pegou especialistas,
Ô, senhores, cavalheiros, chama os universitários, sabe? Chama as universidades, os especialistas e estabelece uma política. Qual é a política de Portugal? Que era que eu ia implantar se eu tivesse tido a honra de servir ao Brasil como presidente. Nós trataremos como questão de contenção de dano todo e qualquer cidadão, jovem, mais velho ou qualquer, que foi apanhado com quantidade YZW de droga A, X, J, G. E essa quantidade, os especialistas afirmam que é a quantidade necessária e suficiente para um dependente químico usar por uma semana. Se ele for portado com esta pequena quantidade, é assunto de contenção de danos, saúde pública. Se for além disso, é traficante. Para tudo. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. É rico que pode pagar a cocaína. E a polícia, vocês riem, porque é o seguinte, a polícia, quando vai enfrentar o narcotráfico, ela tem uma moral diferente. Dizer, eu vou me arriscar, minha família mora nesse bairro, eu vou botar a cara para levar um tiro para os barões de Ipanema, para os riquinhos, os artistas, os intelectuais, ou sei lá quem mais, cheirar cocaína na Praia de Iracema. Sabe, esse é o país real que nós estamos vivendo. Então é o seguinte, não é sério. É uma barafunda institucional completamente oportunista para apostar na fragmentação da sociedade brasileira. Em temas morais, que sendo graves são laterais a emprego, salário, humilhação no SPC, segurança pública, saúde pública, que estão desconsiderados. Agora, governador, o senhor aproveitou a pergunta do Berrage para fazer uma crítica ao presidencialismo. O senhor entende que o parlamentarismo seria melhor aqui no país? Olha, eu tenho para mim que isso é questão superada com os meus colegas aqui, na medida em que eu sou parlamentarista, eu lutei pelo parlamentarismo, mas houve um plebiscito. E acima da democracia representativa está o voto popular direto, que negou o parlamentarismo. Então nós não temos nenhuma emenda, eu considero que seria o correto fazer. O que não pode é esta esculhambação, vai me perdoar o termo, que está acontecendo no Brasil hoje. Quer dizer, um tal de semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo, isso daí é picaretagem, pura e simples. Por favor, Monteiro. Economia, Ciro, queria conversar com você sobre economia. Você pega os projetos econômicos do Brasil, desde Fernando Henrique Cardoso, parece que é fincado no mesmo projeto, né? Superávit primário e a tal da busca do superávit, do déficit fiscal zero, não é? E quando você pega o mundo todo é diferente, né? França tem déficit de 2% do PIB, Estados Unidos tem déficit de 1 trilhão, mais de $1 trilhão no PIB, né? Ou seja, você não acha que é um retrocesso você achar que você, buscando o superávit, o déficit fiscal zero, você vai levantar a bandeira dos investidores internacionais para virem para o Brasil na base da confiança e vai colocar dinheiro no Brasil? O Brasil, como país de desenvolvimento, não deveria buscar desenvolvimento econômico e redução da desigualdade? Olha, Felipe, de novo, eu estou assim meio abusado porque eu estou dispensando os eleitores, né? Não quero mais importunar os eleitores, então eu não tenho mais que ter conveniência de absolutamente nada, embora seja muito honrado e muito agradecido aos muitos milhões de votos que já recebi ao longo da minha vida no Ceará e no Brasil. Nunca mais vai ser candidato? Não pretendo, não. Eu quero ver se eu consigo. Eu estou num processo de detox, mas eu não... eu já disse para minha mulher, se ela me vir inclinado a ser candidato, ela pode mandar chamar, só pegar a camisa de força. Mas você sabe que muitas vezes podem haver recaídas, né? Pode haver recaídas, mas eu vou resistir, eu sou homem de muita fibra. Então, veja, a grande questão é que há um valor correto embutido nessa trama. Qual é o valor correto? As finanças públicas devem ser equilibradas. As finanças públicas devem ser equilibradas. Isto dito, o equilíbrio que as finanças públicas devem buscar é um equilíbrio dinâmico. Por quê? Qual é o tamanho da dívida do fulano? Ora, ele está devendo R$1.000. Isso não é nada para o Felipe. R$1.000 não é nada para o Felipe, ganha 20 mil por mês e tal. Então não é nada. Mas R$1.000 que o fulano deve, ele ganha R$1.800 e tem que pagar R$1.400 por uma cesta básica. Então ele está super endividado. Para dar um exemplo prático do que eu quero falar. Na finança pública, mais gravemente aí, desse equilíbrio dinâmico, quer dizer o seguinte, você tem que ter a sustentabilidade da dívida que você tem no tempo. Portanto, e o fator de apuração que a literatura ensina para nós é desconsiderado no Brasil. É a comparação da dívida com o PIB. Ora, ninguém paga dívida com PIB. Por que se compara na literatura com o PIB? Porque a dívida pública, por definição, no mundo inteiro, menos nessa sofrida pátria, é aonde se hospeda a poupança de longo prazo da sociedade. Portanto, ela não é para ser paga.
ela é apenas para ser honrada no fluxo. Ou seja, o pedacinho que vence eu tenho que ter capacidade de pagar, mas o estoque disso é para ser carregado para sempre. Então você não tem. Então por isso que eu não comparo com o fluxo do caixa, o primário do caixa do Tesouro, como se faz no Brasil no curto prazo. Eu comparo com o PIB, que é a riqueza do país. Então, se eu tenho uma dívida de 74% do meu PIB, eu estou ali numa faixa bastante saudável. Porém, assim como aquele R$1.000 dele, que ganha 20 mil e o que ganha 1.800, a dívida brasileira tem uma atipia, que é absoluta exiguidade dos seus prazos de vencimento. Pura canalice, roubalheira, com o Banco Central sendo o capitão desta grande falcatrua estrutural e agora tornado independente por uma medida feita à calada da madrugada, numa votação simbólica, remota, o que é ilegal na lei, em lei complementar, autonomizando o Banco Central. De maneira que o Lula, com essa conversa mole toda de esquerda, PT, não sei o que, os puxadinhos, PSOL e tal, estão lá com o presidente do Banco Central nomeado pelo Bolsonaro. E a diretoria do votando unanimidade, ou seja, os dois caras que o Lula já votou já estão anunciando que estão cooptados por essa mesma estratégia. Resultado prático. Dívida versus PIB é uma fração. Um pouquinho de matemática. Se PIB vai a zero, dívida vai a infinito. Que é o que está acontecendo com o Brasil. O PIB não cresce. Por quê? Porque toda a engenhoca que o Fernando Henrique montou, a partir do maior descalabro fiscal da história do Brasil, eu rompi com o PSDB, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real e tento desde então chamar a atenção da sociedade brasileira que fica votando por essas coisas, né? Droga, aborto e não sei o que e tal, enquanto o país está sofrendo uma metástase, um câncer de metástase que está acabando com a nação brasileira. Então, repare, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, Banco Central autônomo, preço de paridade internacional da Petrobras, isso aqui proíbe o Brasil de crescer. Está proibido de crescer. O crescimento aqui é, se possível, é um efeito colateral de um modelo cujo objetivo é gerar excedentes no curto prazo para jogar no saco sem fundo da dívida. Exemplo prático, gastamos 238 bilhões de reais no primeiro ano do quinto governo do PT e do Lula, ano passado com saúde, e gastamos 728 bilhões de reais com juro. Assim, e juro é gasto corrente, cavalheiros e damas. É gasto corrente igual gasto corrente para botar gasolina no carro da polícia, gasto corrente para pagar salário de professor, as universidades tudo parando e a turma aí fazendo cortes e tal. E a única despesa sem controle no Brasil é juro, em que o Banco Central, apropriado pelo cartel dos bancos, estabelece uma taxa de juros sem rival no mundo e o governo corre atrás pagando com o dinheiro do Tesouro Nacional. E o grande titular da dívida não tem mais direito de dar opinião na gestão dessa dívida. Bom, eu acho que tem várias questões aí, né, para serem feitas a partir dessa sua resposta, mas eu queria só trazer um parêntese. Quando o senhor fala puxadinho, o seu partido também não faria parte desse puxadinho? Porque ele integra o ministério. Lamentavelmente, sim. Então, lamentavelmente, sim. Então, como que funciona essa crítica que essa crítica não poderia parecer hipocrisia, então, sendo que o seu partido também o integra? Pode ser hipocrisia, mas assim, entre nós estamos mais ou menos acertados o seguinte, eu respeito as razões pelas quais os meus companheiros, por maioria, decidiram apoiar o governo e eles respeitam, porque trabalhamos isso explícita e lealmente, a minha impossibilidade de apoiar um governo que representa o oposto do que eu quero representar na vida brasileira. Então, foi um pacto que vocês fizeram, então? De respeito, porque nem sempre um partido é uma camisa de força e tal, né? Eu tenho pelos companheiros o maior respeito. Nenhum deles lá o Lupe, por exemplo, está no ministério como um sacrifício, porque se ele não vai, o Lula passa por cima dele e vai tentar destruir, como está destruindo todos os partidos. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência, o Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. E mesmo esse país está ferrado. Mesmo dizendo que o senhor não volta para a vida pública, o senhor trocaria de partido? Não. Por quê? Não, porque eu estou no meu lugar. Estou no meu lugar. O trabalhismo é o desenho, né, de um socialismo democrático, moderno, avançado. Temos história, temos capacidade de formulação para o futuro do país. Temos formulado já, tem livro com mais de 250 mil exemplares vendidos e tal. E eu vou fazer isso, ajudar os jovens a entender o que está acontecendo no país e ajudar as pessoas aí. Deixa eu só abrir mais um espaço aqui para a Dora Kramer, porque já ela tem que encerrar a participação dela. Dora, vai lá, sua próxima pergunta aqui para o Ciro Gomes. Voltando para a política, claro, né? Opa, vamos nessa. Olha só,
Um tempo atrás, governador, quando você disse que não ia mais ser candidato, alegou que não queria mais conviver com a vulgaridade da política. Ponto 1. É só essa razão? Tem outra razão? E queria a sua visão sobre o papel do centro, que vive hoje no vácuo, né? Você vê que existe alguma saída, eu não vou chamar de terceira via porque não gosto do termo, mas alternativa a isso que a gente chama de polarização, uma avenida central. Existe alguma possibilidade? E se existir, na sua opinião, como caminhar por ela? Veja, Dora, a primeira questão tem muitas razões mais graves para um vocacionado. Eu dei a minha vida a isso. Eu tinha 24 anos quando fui deputado a primeira vez e nunca me interessei por dinheiro, não tenho empresa, enfim, nunca me envolvi em nenhum escândalo de nenhuma natureza, por isso provavelmente porque eu nunca me interessei por dinheiro. Mas o que aconteceu nas eleições próximas passadas me fez duvidar da capacidade desta geração de brasileiros de entender a metodologia com a qual eu atuo na política. E aí você não vai botar defeito no seu povo, o problema está comigo. Porque, repare, um país que tem 72 milhões de pessoas humilhadas no SPC, Serasa, um país que está entre desalento, desemprego aberto e informalidade, mandando para a velhice quase 80 milhões de pessoas, sem nenhuma perspectiva de aposentadoria e tal, votar como votou, sabe, um cara como o Bolsonaro, que provocou o genocídio que fez por pura pusilanimidade na pandemia e tal, quase empata a eleição. Um cara como o Lula, que produziu o Bolsonaro, porque eu sei comovidamente que o Bolsonaro não existiria. Você acompanha a vida do Congresso, sabe quem era o Bolsonaro. O Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivesse oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Isso é o que o Bolsonaro vai dizer agora. Então eu perdi um pouco a crença nos mecanismos e tal. E como, evidentemente, o mais importante para o povo, a última palavra é do povo, eu me retiro. Não é? Eu disse lá, como eu repeti, eu não desisti, não. Eu fui desistido. Artistas, intelectuais, tudo passando pano, sabe, dourando a pila, todo mundo relativizando corrupção, elevado ao centro da dinâmica de decisão do Brasil, o centro da operação institucional do Brasil é roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia, sabe? E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda, quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda, isso cada deputado, por cima da mesa, vai levar 52 milhões de reais por ano para a sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Estão destruindo tudo e a imprensa calada, sabe, toda aí apalermada e tal. Então, repare, eu fiquei um chato. Então, estou saindo. Então, terceira via. O centro, minha caríssima Dora Kramer, é um ponto imaginário na geometria. É um ponto imaginário. Ele teoricamente não existe, não é? Porque numa linha, todos os pontos ou estão no vetor para a direita, ou estão no vetor para a esquerda, ou para cima ou para baixo. O que é que nós precisamos fazer? É sair disto, sair desta pseudopolarização que rigorosamente, olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas, eu conheço muito bem os dois. São pessoas muito distintas e eu, se tiver que tomar uma cerveja com um dos dois, vou com o Lula e não vou com o Bolsonaro nenhuma vez. Isto dito, repare, o que eles administram no Brasil é a mesma coisa. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de paridade de preços internacionais. É rigorosamente a mesma coisa. Isso é uma governança que vem de fora, vem de uma associação entre o governo de ladrões, chama cleptocracia, e o governo dos barões, que chama plutocracia. Eles é que dão as cartas aqui fora e essas duas forças se prestam a esse serviço sujo. O presidente do Banco Central do Lula é o mesmo presidente do Banco Central do Bolsonaro. A governança política é rigorosamente a mesma. A gente esculhambava o Bolsonaro com emenda do relator e não sei o quê. Fomos no Supremo Tribunal Federal reclamar. O Lula está fazendo dobrado.
dobrado, com as mesmas práticas, a mesma esculhambação, a mesma roubalheira, o mesmo clientelismo, a mesma fisiologia. O que mudou? Nós representamos em Haia, sabe, porque Bolsonaro estava promovendo o genocídio da comunidade Yanomami. Pois bem, morreram 6% a mais no primeiro ano do governo Lula, da comunidade Yanomami. Ou seja, do geral para o particular está tudo igual. Claro que a civilidade do Lula é uma diferença brutal do fascismo brutal e mal-educado do Bolsonaro. Isso eu sei distinguir. Mas entope o nosso povo com essa conversa para ver se eles entram. Monteiro, você tem algo nesse sentido? Eu vou aproveitar um gancho aqui da... Isso, depois eu passo aqui para vocês, tá? O Ciro Centro foi ministro da Fazenda, foi governador, foi prefeito de capital. E quando o Ciro resolveu ir para o trabalhismo e mais para o campo mais progressista, vamos colocar assim, e disputar o progressismo e a esquerda com o Lula, começou a ter um problema, né? E aí eu volto a fazer uma pergunta. E recentemente eu li que você estava tentando costurar uma federação com o PSDB. O que está por trás dessa federação? É buscar ir mais para o lado do centro, fugir um pouco do trabalhismo? Eu vou dizer de novo que o centro é uma posição imaginária na geometria, então, e na política também. A questão é economia política, irmão. A questão definitivamente é a seguinte: você acha que o povo vai ter emprego, saúde, educação, segurança pública sem o Estado ou com o Estado mínimo, reduzido a essa dimensão desentranhada da economia? Se você não acha isso, nós temos que achar algum ponto. Agora, você acha que o Estado deve ser o empresário único, monopolista dos fatores de produção, como a velha esquerda falava? Acha que não? Então, em algum ponto, do centro à esquerda, objetivamente, com um projeto nacional de desenvolvimento, que tenha tarefas objetivas. A primeira delas é fazer o país crescer. Nós precisamos crescer 5%, senão nós não cobrimos os ganhos de produtividade e o crescimento da população. Então, cresce 1.700.000, 2 milhões de garotos por ano. Se o país cresce 2 pontos, e a gente cresce a população 2 pontos, a riqueza por cabeça, que já é tragicamente concentrada numa minoria sem rival no mundo, permanece a mesma, que é o que está acontecendo com o Brasil. E a concentração de renda produz muita miséria de massa. E você acha que bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa daqui, bolsa dacolá, vai superar isso? Isso é política social compensatória escrita no consenso de Washington, no neoliberalismo, que foi transformada pela fraude em que se transformou o lulopetismo numa política progressista. Então, repare, eu não estou propondo nada. Eu apenas ouvi do presidente nacional do meu partido, em exercício, André Figueiredo, que estava circulando em Brasília uma ideia de fazer uma federação do PSDB com o PDT. Eu ouvi e achei que podia ser razoável. Em seguida, o Tasso Gereissati recebeu o atual presidente nacional do PSDB, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, que me falou que estava procurando o Lupe para propor essa federação. Eu achei uma boa ideia. E aqui não é uma inflexão. Então, o trabalhismo é uma ideia muito sólida na história brasileira. Percebe? Você tem São Paulo, onde nós estamos, até hoje é uma cidade que não tem uma rua com o nome do Getúlio Vargas. Por quê? Porque foi ontem que a Revolução de 30 provocou insurreição armada, que morreu muita gente em 32 e tal. E o Getúlio procurou compensar São Paulo, trazendo para cá a indústria de base, etc, etc. Mas isso é antigo. Isso é antigo. E eu quero ver se eu uno o Brasil em direção ao futuro, não mais como candidato, né? Por favor, Amanda. Governador, deixa eu te perguntar um assunto de hoje, né? Essa história que o Bolsonaro fez um sleepover, passou 2 noites lá na Embaixada da Hungria. O que o senhor acha que ele estava tentando com isso? O que ele queria com isso? A nota da defesa dele, da assessoria de imprensa, diz que ele estava conversando ali, são países amigos, assuntos concernentes aos 2 países, mas fato é que isso aconteceu logo após a primeira operação da Polícia Federal que confiscou o passaporte dele. Isso pode ensejar algum tipo de prisão preventiva? Qual o impacto político disso, na sua opinião? A sua pergunta é tão inteligente que, como toda pergunta inteligente, já traz a semente da resposta. É indisfarçável que o Bolsonaro estava tratando de um possível asilo. Então, aquela escalada, a Polícia Federal na casa dele, Polícia Federal não sei o que e tal, ele vai então para a embaixada, já sem passaporte, ele não pode viajar, então ele vai ter que achar um asilo, tá certo? Na sequência, não aconteceu, ele saiu e tal. Isto, teoricamente, só em tese, já ensejaria uma prisão preventiva. Por quê? A prisão preventiva se dá quando
o paciente, o réu, potencial réu, que ele não é ainda, não está denunciado formalmente, a justiça não aceitou, ainda está na fase, vamos dizer, inquisitorial, é um inquérito que está apurando. Sim. Isso tudo é muito importante, que nós democratas façamos diferente deles. Tem que ser de direita e ser de esquerda não é adjetivo, como o Lula faz. É a prática que tem que ser diferente. Então, repare, o que é que faz o Bolsonaro? O Bolsonaro está num itinerário impossível de escapar, de ter tentado e ter sido frustrado, provavelmente por uma dissuasão internacional, um golpe de Estado. A dissuasão internacional encontrou aqui ouvidos generosos dos comandantes da aeronáutica e do exército, viva para eles, que resistiram e tal. Então, mas os atos preparatórios nesse tipo de crime já são puníveis em si, salvo se houvesse um arrependimento eficaz. E eu enlouqueço quando eu vejo o Lula falando bobagem. Covardão. Aí chama o Bolsonaro de covardão. Você vai ver, todos vão ver. A defesa técnica do Bolsonaro vai usar o depoimento do Lula, a frase infeliz, outra frase infeliz, não está nada bem, do Lula. Por quê? Porque se eu sou covardão, quer dizer que eu desisti de fazer a coisa porque fiquei com medo. Ou seja, arrependimento eficaz. É a única saída para o Bolsonaro. Desistência voluntária, né? Hein? Desistência voluntária. Percebe? O Lula deu essa chave e a defesa técnica vai fazer. Eu pondero que, como esse crime tem estritamente natureza política, já estou escrevendo sobre isso há algum tempo, nós outros amantes do Estado de Direito, especialmente o Supremo Tribunal Federal, temos que fazer desse procedimento exemplar, dentro daquilo que se chama o devido processo legal. Ou seja, vamos assegurar a presunção de inocência do Bolsonaro. Vamos dar a ele a mais ampla, amplíssima, redundante defesa, o direito de se defender. E vamos assegurar que as provas contra ele sejam incontestáveis e produzidas de forma lícita pelo Estado e pelos seus agentes. E vamos condená-lo exemplarmente para que não se repita mais no futuro essa tentativa de fazer do Brasil, como eternamente se faz, uma república de banana. Então o senhor acredita que ele será preso ao fim desse processo? Eu tenho segurança que, se justiça for feita, ele tem que ser preso e condenado e preso. Porém, eu defendo que só depois da condenação definitiva. Agora o senhor mencionou... Ou seja, prisão preventiva, prisão provisória será um erro grave que se cometerá. Para não acontecer o que aconteceu com o Lula. Com a Lava Jato. Exatamente. Aliás, eu disse a mesma coisa durante a Lava Jato inteira, pouca gente quis ouvir. Aproveitando que o senhor mencionou também, né, sobre o descompromisso eleitoral que o senhor entende que há nesse governo, o senhor entende que esse descompromisso, ele é um plantio também que começou no governo anterior ou que vai se arrastando há anos? Como é que o senhor faz? Porque o senhor faz uma crítica bastante contundente ao atual governo e o governo anterior. De que maneira que o senhor entende que ele se encaixa nessa crítica e nessa prática que o senhor diz existir? Veja, eu critico as coisas do governo, qualquer que seja ele. Então eu estava aqui na Paulista pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque acho que ele realmente deu causa a um impeachment na data. O Lula não veio e mandou uma corja de fascistas a serviço dele me agredir fisicamente. Você lembra disso, irmão? Lembro. Quando eu digo que as práticas são rigorosamente as mesmas, irmão, dói em mim, mas são rigorosamente as mesmas. Aí, perguntado ao Lula se era razoável que as pessoas viessem agredir fisicamente um possível adversário dele, ele disse, ele deve ter feito alguma coisa por onde merecer isso. Percebe? Ou seja, para o Lula, o direito, a coisa, a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Para o Lula e para o PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo, de segredo para a imprensa, de um sonho, de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro. E quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, está tudo em segredo o que ela está fazendo, o que ela está recebendo, com quem que ela está conversando, tudo em segredo. Caramba, qual é a diferença? Então, a partir dessa comparação, o senhor teria alguma palavra que o senhor usaria para colocar como comum entre esses dois governos que o senhor acabou de criticar? São dois líderes populistas, corruptos, inconsequentes para a vida brasileira. Um no campo da civilidade democrática e o outro no campo do fascismo mal educado. Então, eles não se equivalem, né? Porque se o senhor coloca um no campo democrático, outro no campo fascista, a equivalência está onde eu queria. A equivalência está onde eu acho que nós precisamos apurar. O manejo da economia. Fura meu olho com uma diferença. Estou dando um silêncio aqui. Fura meu olho com a diferença. Nelson. O manejo da política. Fura meu olho com a diferença. Isso é o essencial.
Agora, que o Lula é um cara da civilidade, que é um cara produto da democracia, que o Lula tem uma história, uma biografia, então, caramba, eu fui ministro do Lula, eu ajudei o Lula quase a vida toda. Agora, eu vi, por isso, ele se corrompendo. Gente, o contexto mudou muito, acho que a gente pode avançar nessa reflexão mais tarde, mas, assim, de um presidencialismo muito forte nos primeiros 2 governos Lula, para algo que foi se enfraquecendo, né? A Dilma, presidente muito fraco, Michel Temer, depois o Bolsonaro... Michel Temer foi fraco? Sim, caramba, né? Peraí, ele foi denunciado, o Michel Temer mandou um teto de gastos. Em 3/5 do Congresso, o Michel Temer mandou uma reforma trabalhista selvagem. No começo, e depois teve que parar tudo depois das denúncias. O problema do Michel Temer é o mesmo dos outros. O Michel Temer tinha contas para ajustar com a justiça, acabou preso. O governo acabou com a história da JBS lá. Esse é o problema. Exatamente, mas por isso. Sim, mas peraí, não bote isso na conta do presidencialismo, porque isso daí é rendição. Não, meu ponto é que o parlamentarismo se fortaleceu muito, né? O parlamento, o Congresso que dia foi que foi mudado? Que dia foi que foi mudado? Isso é o que eu acho o maior perigo que está acontecendo no Brasil, são as cabeças progressistas entre os artistas, intelectuais, jornalistas e tal, ficarem relativizando a canalice que virou a ferramenta central de manejo institucional do Brasil. Não pode. Que é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Agora, nem tentar ser diferente, a gente não pode enfrentar um debate com o Lira, que fez a autonomia do Banco Central e não sei o que e tal, e na eleição seguinte votar no Lira. O PT votou no Lira. Eu concordo com o senhor, eu só não sei até que ponto você... Aí você não pode esculhambar, entrar na justiça como nós entramos, com a esculhambação de emenda do relator e não sei o quê, e roubalheira, e fazer pior. Ou seja, o senhor entra no fato de que não seria o legislativo que estaria se fortalecendo, mas sim o executivo que se enfraquece. E pior, não é o executivo, porque não houve uma mudança, nenhuma linha na repartição das autoridades. Não houve nada. O que tem é a avacalhação do lulopetismo, em cima, como o Bolsonaro também, em cima de uma investida que existe desde sempre. Caramba, eu fui prefeito de uma capital. Você acha que eu não lidei com um vereador que vinha com ideia esquisita? Eu fui governador. Eu fui ministro da Fazenda, fiz o Plano Real, ajudei a fazer o Plano Real. Me lembro o chamado no Congresso Nacional, tinha um senador chamado Ronan Tito, nem sei se é vivo ainda, espero que seja, e fui lá e encarei. O senhor acha bobagem falar que o Congresso é empoderado? Acho que o Congresso, do jeito que está usurpando funcionalidade. Olha aqui, a Assembleia Legislativa do Ceará, porque essa coisa quando pinta em cima, apodrece embaixo. A Assembleia Legislativa do Ceará agora lançou um programa de distribuir eletrodoméstico na capital, porque o presidente da Assembleia é candidato a prefeito. Enfim, será que eu estou velho? Eu pirei? A Assembleia distribui eletrodoméstico? Percebe? E a mesma coisa. Então, repare, se cada deputado dos 513 manipula 52 milhões de reais para funções executivas, 52 milhões vezes 4 dá 208 milhões de reais. Supondo que não será roubado um centavo, todos os prefeitos hoje estão aliciados por conta dessa assimetria, que é uma distorção absolutamente grave. Mas estão roubando 20% a 30%, parte importante deles. E nós estamos tudo fazendo de conta que não sabemos, porque é assim que é. Só para terminar, que você tem um governo que é minoritário no Congresso, né? Que não tem bancada, que elegeu uma bancada pequena de esquerda. Então não tem força para lutar muitas vezes, para se insurgir contra esses desmandos que o senhor relata e que eu acho que o senhor está coberto de razão. Amanda, isso só se prova se a gente tentar. E eu quero ver, porque eu sou um homem muito experiente, um presidente da República do Brasil, que não tem rabo de palha, dá um limite. Isso não quer dizer autoritarismo, não. Eu sou parlamentarista de formação. Então, participação no governo, indicação de emenda, está tudo certíssimo, porque não é disso que eu estou falando. Para entregar o quê? Então, vamos falar, tem uma proposta, não é? Consta historicamente que o Abraham Lincoln teria feito coisas pouco republicanas para conquistar votos para a emenda que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. É histórico isso hoje. Ok, então vamos lá, nós temos uma proposta, nós vamos refundar as bases do financiamento do Estado brasileiro, com uma reforma tributária que vai cobrar sobre grandes patrimônios, que vai cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos, que eu cobrei, Ciro Gomes, ministro da Fazenda, cobrei, e o Lula e o Fernando Henrique revogaram. Você, se tiver aqui uma participação nos resultados, a parte dos resultados e lucros que a empresa tiver, você paga imposto de renda na fonte. Os caras batem 1 bilhão, 2 bilhões de reais de dividendo da Petrobras na pessoa física e não paga um centavo de imposto. E assim, que dia foi a proposta? Para a gente dizer que esse Congresso é poderoso, que não sei... Vamos propor.
Vamos chamar o povo, vamos energizar a política, vamos chamar os governadores. Eu propus isso. É o mecanismo correto. Você tem aqui uma proposta, foi derivada do meu compromisso eleitoral. Eu vou propor, vou dar 6 meses para debater, vou chamar os governadores, vou renegociar a dívida dos estados e municípios, fazê-los intermediários desse grande entendimento e tal. E, no fim, persistir o impasse, eu obtenho, por maioria simples, a faculdade de fazer um plebiscito. Por que não tenta? Porque se venderam. Essa é a questão. Nelsinho, já vou passar para você. Só tive um acionamento da Dora Kramer que quer fazer uma última pergunta ao senhor antes de se retirar. Olha só, o senhor foi ministro do Lula no primeiro mandato e muito se faz essa comparação entre o Lula de 20 anos atrás e o Lula de hoje. E aí há várias avaliações que mudou nisso, mudou naquilo. Qual é o seu desenho do Lula, no comparativo, do Lula de 2003 e o Lula de 2023? O Lula de 2003 era uma pessoa que tinha um extraordinário, eu diria mesmo uma genial intuição do rumo popular que ele queria perseguir. Eu vi quantas vezes, participando de muitas reuniões luminares, como Márcio Tomás Bastos, grandes políticos tipo Zé Disseu, enfim, gente como Guxiquem, que ele tinha muito afeto, falando todos numa direção oposta e ele, por intuição, ir numa certa direção. E isso sempre foi bom para o Brasil. Isso, em todos os embates que eu vejo, menos um. O Lula é conservador em matéria de economia. Ele fazia umas reuniões às sextas-feiras, aí pedia para eu ficar lá. E chamava o Delfim Neto, chamava o Nelson, o professor Coutinho, Luciano Coutinho e tal, e me dizia, parte para cima do Meirelles. Que era o Meirelles, era o ortodoxo e tal, e eu partia para cima do Meirelles, ele assistia ali a discussão e tal, e sempre arbitrava em favor do lado mais conservador, que era o Meirelles, que botou o juro, ficar falando mal de juro hoje, o juro do primeiro ano do governo Lula era muito mais alto que hoje. Muito mais alto do que hoje, e ele sancionou isso tudo. O velho Zé Alencar, o vice-presidente da República, sentava nessas reuniões, enlouquecia com o que ele chamava do preço do aluguel do dinheiro, que era o juro e tal. Enfim, o Lula é conservador. Aí bota o Lula numa agenda agora de identitário. Sabe, o respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero. Eu, num debate com o Lula em, sei lá, 18 ou 22, eu acho que foi 18, não foi 22 de jeito nenhum, em 18. Não, o Lula não foi em 18, foi 20, não, rapaz, lá atrás, 2002, sim. Quando ele foi eleito, estava lá a novidade das cotas para negros nas universidades. Aí o Bonner perguntou na Globo, o Bonner ou o apresentador da Data, que eu não lembro bem, tantos foram os debates que eu participei. Disse assim, mas qual é o critério? Que, aliás, é um assunto muito contemporâneo com esse tribunal racial aí que a USP montou, né? Então, qual é o critério? Como é que você vai identificar as cotas? O Lula disse assim, na lata, por exame de sangue. Percebe? Mais ou menos como o Dr. Mengele, aquele médico nazista, propunha fazer com os dedos. O Lula é isso. Grande demagogo e tal, mas agora envelheceu, mofou e está cercado, está dentro de uma cúpula em que nenhum assessor dele hoje tem nível para dizer, ô Lula, sabe, para de falar bobagem, volta para cá, vem trabalhar, vamos olhar as coisas aí da saúde, vamos olhar as coisas da educação, que é onde está pegando. Vamos olhar as coisas da segurança pública, onde está pegando. Sabe qual é a lógica do Lula? Eu já vi isso muitas vezes. A lógica do Lula é assim, não vamos tratar de segurança pública, que a gente não dá conta de resolver, e o assunto, em vez de ficar com os governadores, vai ficar para cima de nós. Como se isso fosse razoável. Respondido, Dora? Respondidíssimo. Um abraço para você, obrigado pela tua participação especial conosco aqui, viu, Dora? Sempre um prazer recebê-la. Volte mais vezes. Eu que agradeço e a oportunidade de falar com o Ciro Gomes, que faz um tempão que a gente não se falava. Vamos retomar as conversas. Vamos, tchau, sim. gente. Parabéns, você está muito bem, Dora. Um abraço, Dora. Obrigada. Até a próxima. Porta sempre aberta para você aqui neste programa. Vamos lá, Nelsinho Kobayashi, tua vez agora. Vamos lá. Ministro, o senhor falou aqui nesses poucos minutos por mais de 3 vezes sobre a situação do endividado, sobre os 70 milhões de inadimplentes no Brasil. Se tem uma proposta que colou no Ciro Gomes presidenciável, foi a de tirar o nome do povo do SPC, do Serasa, virou meme na internet, figurinha e tal. Como é que o senhor avalia o programa desse governo para tirar o povo do SPC, o Desenrola Brasil? O senhor avalia positivamente ou negativamente? A ideia é essencial, não é porque... o PT cuidou de desmoralizar quando eu propus.
Então, tudo que eu propunha, com grande estudo, reflexão, experiência, a gente faz isso todo mês no Ceará. E eu cansei de dizer, mas eles transformaram numa grande demagogia, numa grande mentira e tal. E o partido exigiu, para apoiá-lo, entre outras coisas, essa questão. E eles fizeram, e fraudaram a ideia. Então, o Lula, outro dia, disse assim, olha, o desenrola, não sei o que está acontecendo, uma ideia do Haddad que merecia o Prêmio Nobel de Economia. Isso é ele fala o que ele quiser. Porque a presunção do Lula e do Bolsonaro é que nós somos todos um bando de imbecis, ignorantes, prontos a dizer, para qualquer bobagem que cada um dos dois fale. E eu sou do outro ramo, eu aposto na inteligência das pessoas. Tomo, né, me lasco, mas não vou apostar em imbecil, não vou apostar em ignorância, porque isso não leva ninguém para frente. Pode até ganhar a eleição, mas vai se desmoralizar como já está se desmoralizando. Por que não funcionou o desenrola, diz o Lula? E o povo não compareceu. Ora, primeiro, eles estatizaram o desconto. Eu escrevi na minha newsletter, eu estou escrevendo toda semana, continuo lutando, trabalhando, propondo, criticando, sugerindo. A minha newsletter é Brasil Desvendado, é só entrar no meu site se eu puder fazer um comentário. Você virou um concorrente nosso, então? Sou concorrente agora e eu me gabo de ser o único espaço onde as coisas de verdade são ditas. Por exemplo, eu denunciei a falcatrua dos precatórios, estou desafiando a imprensa brasileira, pelo menos a investigar. Ninguém fez, a não ser uma instituição alternativa, que é o ICL, do Eduardo Moreira, e é assim, chocante, estou falando de 93 bilhões de reais tirados do cofre do governo, dia 28 de dezembro do ano passado, todo mundo já se preparando para as festas, e passou direto, praticamente, para os bancos, por intermédio da Justiça Federal. E os bancos compraram esses precatórios por 50%, 60% de deságio, e no dia seguinte que o governo pagou, valiam 100% de valor de face. Tem pistas absolutamente chocantes num dos maiores escândalos da vida brasileira. Ninguém quer examinar. A gente já teve essa conversa, né? O Banco Central publicou um informe... Não, eu nós no particular. Antes, no particular, mas, enfim, só para torná-la pública. Falar, o Banco Central depois divulgou um informe dizendo que desses 93 bilhões, pouco mais de 3 bi se referiam aos bancos dos precatórios e metade disso foi adquirido dos bancos de terceiro. Não, duas coisas, primeiro, nesse ponto. Primeiro, é uma coisa curiosa, porque 3 bi, 60% de 3 bi dá 6 vezes 3, 18, dá 1 bilhão e 800. Então, isso daí pode roubar. 1 bilhão e 800 não é 93, então 1 bilhão e 800 pode roubar. Isso daí já é... Não, ele só quis dizer que não foi... Eu não estou botando em você, estou botando no Banco Central. Tá certo? Agora, o Banco Central, pura e simplesmente, brasileiros, mentiu. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque o volume maior desses 93 bilhões foi para lá num negócio chamado FDIC. O que é FDIC? É Fundo de Direitos Creditórios. O precatório é um direito creditório. Então, eu tenho uma sentença que o judiciário me deu, não é mais possível recorrer, e eu tenho o direito de receber 100. O banco veio e me ofereceu. O governo do Bolsonaro disse assim, devo, não nego, pago quando puder. O 100 passou a valer nada, porque você não sabe quando é que vai receber. Veio o banco e diz, olha, não vai receber nunca mais, me vende por 40 o teu 100, me vende por 50 o teu 100. Eu, pensando que não vou receber mais nunca, vendi o meu 100 por 40 para o banco. No dia seguinte, o Lula vem e diz assim, pela primeira e única vez na história brasileira, primeira e única, eu fui prefeito de capital, governador de estado, ministro da Fazenda, já lidei com o precatório das 3 hierarquias federativas. Eu sei o que eu estou dizendo. Pegou o Lula e diz assim, não, vou pagar tudinho, de uma vez só. Nunca houve isso na história do Brasil. O que aconteceu com o valor econômico desses títulos que tinham micado? Passaram a valer pelo valor de face. Quem ganhou esse valor de face? Os milhões de credores das precatórias? Não, os bancos. Quais foram os bancos? Todos? Não, poucos. Por que eu não digo logo os nomes? Porque isso está protegido por 2 sigilos funcionais. O sigilo dos escritórios de advocacia, que são os intermediários dessa COP, que comparecem com procurações de terceiro, e o sigilo bancário. Mas o monte do dinheiro, o Banco Central sabe disso, mentiu, está em FDICs. Pede ao Banco Central, você não é jornalista? Então, qual é o valor que tem os FDICs? Para ver se é 3. Aí você vai ver que vai para 80, 100, 200 bilhões, sei lá quanto, mas é mais de 100 bilhões de reais nos FDICs dos bancos, tá certo? Mas tem mais uma mentira agravada, é que esta operação foi feita dia 28 de dezembro agora. Ela ainda está sendo executada e o Banco Central só vai receber o balanceio dos bancos em abril. Portanto, mentiu indo e mentiu voltando. Porque alguns especialistas dizem que os bancos não compram isso. Os bancos compram os precatórios dos titulares.
O que eles disseram foi uma imprecisão que eu cometi, porque eu estou na televisão tentando explicar para o povão. Então, qual é a falcatrua e tal? A falcatrua é que o governo vendeu os precatórios para os bancos. Questionaram a fonte do senhor para chegar a essa informação. Você entrega a sua? Ô Ciro, você tem... São concorrentes que foram lesados. Claro, concorrentes do mercado que foram lesados, que não receberam as informações privilegiadas, e outras pessoas que achavam que 93 bilhões de reais feitos, uma injeção ampla na economia, a economia estaria crescendo, aquecida, e isso não aconteceu. Por quê? Porque está tudo empossado nos bancos. E como que o senhor lidou com o movimento, então, de reportagens trazendo que essa situação não teria acontecido ou que se trataria de uma fake news se o senhor não conseguia apontar, de fato, as suas fontes? Como é que o senhor lida com isso? Porque foram várias manchetes logo depois dessa denúncia que o senhor fez. Eu escrevo uma newsletter onde eu, tecnicamente, coloco de forma irreparável tudo e dou a linha de como investigar. Se você quiser, eu repito aqui. É simples de fazer. O Ministério Público, se não quiser entrar na prevaricação, ou uma imprensa que minimamente se considere responsável por vigiar o interesse público, faz um ofício para o CNJ ou para o STJ, cabeça da Justiça Federal, que esses são precatórios federais, e pergunta quem são os titulares dos créditos que foram depositados dia 28 de dezembro. Eu tenho os valores todos por estado e tal. Depois você pega essa lista e vê quem era o credor original, que está há 7, 8 anos demandando, e quem é que está com esse precatório porque comprou ontem. Aí esquece o que está com o original, porque tudo bem, está tudo certo, e pega só os que terceirizaram, entregaram para outras pessoas. Pega a data que eles venderam, pega o deságio que eles fizeram e pega que valor, em qual data passou de 50%, 40% do valor de face para 100% do valor de face. O que foi, Koba? Ciro, você fala disso com uma propriedade. Eu fui prefeito. Muito firme. Eu fui prefeito. Eu tinha precatório. Sim. Sabe como é que eu fazia? Eu fazia assim, ó. Não pode pagar precatório do dia 2 de fevereiro se não tiver pago todos os precatórios do dia 1º. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ou, quem quiser sair dessa fila, dá um desconto para o Estado. Se o governo tinha 93 bilhões, por que ele não disse assim? Todo mundo que tem um precatório, venha cá. Eu estou entregando para a Advocacia Geral da União 93 bilhões de reais e quem der o desconto primeiro, vai primeiro. Tinha dado desconto de 30, 50, 40, 45 bilhões para o Tesouro Nacional. Esse de 40, 35, 37 foi todo para lá no cofre dos bancos. Pois é, você fala com muitos elementos e com muita propriedade. Não tem que ser investigado para me provar que eu sou um mentiroso? A pergunta é a seguinte, você é uma pessoa muito importante, mas apesar disso também é uma pessoa qualquer do povo. E qualquer do povo pode fazer uma denúncia. Sim. Você tem elementos e coragem para assinar uma denúncia como essa no Ministério Público? Isso me obrigaria a produzir a prova. E qual é o problema da prova? Eu já disse aqui e vou repetir. A prova está protegida por 2 leis de sigilo. A primeira, sigilo funcional, profissional. Nós, advogados, quando contratamos com um cliente, esse cliente, nós temos direito a sigilo profissional. Então eu não posso quebrar, porque a maior parte da compra desses precatórios foi feita por intermédio de escritórios a serviço dos bancos. Mas o Ministério Público pode, simples assim, fácil. A Polícia Federal pode solicitar, é muito simples fazer. O outro sigilo qual é? O sigilo bancário, para o Banco Central não parar de mentir. Quando ele pega e diz assim, não, foi só 3 bilhões e 800, já parecendo que roubar 3 bilhões e 800 pode, mas que 93 é que não pode. O ladrão é assim, ele sempre não percebe que está se confessando. Então por que ele não dá o valor dos FDICs, dos fundos de direito creditórios? Fundo de direito creditório. O precatório é um direito creditório. Sim. Qual é o volume, Banco Central? Campos Neto. Governador, é que isso partiu de um calote do Bolsonaro. Esses precatórios teriam que ser pagos em algum momento, né? Ou eles vão virar uma bola de neve. E o Paulo Guedes sabia disso. Ele deu um calote nos precatórios porque ele precisava disso para cumprir o teto de gasto, porque de repente veio um volume que ele na época falou que era quase uma bomba atômica. Ele não pagou naquele momento. Em algum momento, alguém teria que pagar, né? Você está desconsiderando o que eu falei. Isso é de enlouquecer ou de dar uma tristeza imensa. Eu vou repetir. De forma... Eu vou repetir. O calote é eterno. Então você tem uma molecagem, uma roubalheira no Brasil que é crônica. Então o PT tem uma linha do PT que diz assim, todo mundo fez. Portanto, eu fiz também. É mais ou menos o que você está dizendo. Os precatórios tinham que ser pagos. Então tinha que ser pago como? Com qual critério? Com qual critério que tinha que ser pago? Então, o Bolsonaro pegou o quê? Pegou o calote, sistematizou um calote, botou uma emenda à Constituição. Sabe o que eu fiz? Eu parei minha campanha. Em protesto, porque fação do meu partido votou a favor disso. Parei minha campanha. Eu lembro disso. Ah, deu uma briga ali, deu uma briga interna. Pois é, eu parei a campanha em protesto. Como é que faz isso?
Como é que faz isso? Votar uma emenda que é Constituição inconstitucional, porque você não pode inovar legislativo na lei contra ato jurídico perfeito e contra ato julgado, fato julgado. Percebe? Então, só para você ter uma ideia, toda essa guerra faz tempo defendendo o Brasil. Qual é a razão para estar nisso? Qual é a razão para estar nisso? Aí eu denuncio na data, em plena campanha, eu parei minha campanha. Aí vocês dizem agora, vem o Lula e paga. Caramba, eu entrei com a ação judicial, alegando a inconstitucionalidade disso, ficou parada no Supremo. Ficou parada, sem tramitação nenhuma. Aí vem o Lula um ano depois, dia 28 de dezembro, e consegue que o Supremo diga, não, isso daí não é inconstitucional, e paga. Amanda, a questão simples é essa. Se nós vamos resolver o calote do Bolsonaro, chama o povo, os titulares do precatório, e pede um desconto. Isso é irrespondível. Chama e dá um desconto. Tem 93 bilhões, chama. Faz a fila aí. Quem der o maior desconto para o Tesouro Nacional, para usar esse dinheiro para tirar a fome do povo, para cuidar das universidades que estão fechando no Brasil inteiro, entra na fila na frente. Recebe primeiro. Mas não foi isso que foi feito. Pagaram 100% numa data só. Percebe? E quem comprou com 60% de deságio, 50% de deságio, engordou para 100% em dias. Nada justifica e nada explica que a imprensa brasileira fique silente a isso. Sabe, eu vou continuar lutando. Por favor, Ben. Quem quiser conhecer o detalhe, entra na minha newsletter. cirogomes.com.br, vai lá. Queria perguntar sobre a posição ou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não sei se você sabe, os repórteres aqui de São Paulo, eu me incluo nesse, quando eu cobri a prefeitura dele, ele era o tucano mais petista que existia, né? Só acha que ele sofre muito com fogo amigo, ele tem dificuldades de conseguir convencer o próprio partido do que ele quer fazer? Veja, ele é uma grande fraude. E o PT quer continuar praticando uma grande fraude. Porque qual é o programa do PT? Qual é o programa? Quem se dedica a ler as coisas, o programa, qual é o conjunto de promessas do PT? Percebe? E o Haddad está fazendo alguma coisa coerente com o programa do PT? Coerente com as promessas eleitorais recém-pactuadas com o povo brasileiro? Não, está fazendo tudo o oposto. Sabe, o PT ficou contra o teto de gastos, que é uma aberração, e o Haddad fez um teto de gastos melhorzinho. Mas é a mesma coisa. Qual é a questão? Todo o gasto corrente brasileiro e o investimento estão congelados por uma regra que no Michel Temer era absurdamente, por 20 anos, pouco importa se houve uma guerra, uma pandemia, uma epidemia, não sei o que e tal. O Haddad está dizendo, não, nós vamos agora com a banda, com não sei o que, papapá e tal. Os dois têm um defeito original, qual é? Deixam livre a maior despesa corrente, aquela que envolve 50% do orçamento, que é juro e rolagem de dívida. Por que, pelo amor de Deus, é justo, legítimo que você contingencie em nome do equilíbrio fiscal que eu já defendi? Eu não tenho um dia de déficit, prefeito, governador ou ministro, nem um dia sequer. Mas o equilíbrio é dinâmico. Então agora, por que é justo que eu corte a verba da saúde em plena pandemia de dengue, 3 milhões de casos de dengue, já não sei quantas mortes, e os juros para o banco não tem nenhum contingenciamento? Sabe, eu não compreendo. Não compreendo mesmo. Então, qual é a lógica? Você, quando é o adversário está fazendo uma coisa, você esculhamba. Quando você vai para o poder, faz igual. E eu agora que vou... Não, mas assim é porque... E o Bolsonaro não tinha direito de dizer não, que o Congresso também era assim, que ele tinha que comprar o povo com emenda não sei de quê. Porra, nós somos diferentes do Bolsonaro em quê? Eu sou diferente em tudo. Falando em Bolsonaro, eu queria olhar um pouquinho para frente sobre... Há uma discussão muito grande sobre as forças políticas de Bolsonaro com toda essa situação a que ele está exposto agora, assim como os seus aliados e integrantes do primeiro escalão do governo dele, nas eleições de 2026, ou no que ele significaria para uma sucessão dessas eleições. O senhor entende que isso tirou ou que Bolsonaro sai do jogo político nesse momento? Como é que o senhor avalia essa situação desta figura que em determinado momento representou essa direita ou extrema-direita aqui no país? Nesse país, Deus é quem sabe, porque quem viu, não é, o Supremo ser suplicado 13 vezes em recursos, não é, dizendo que Curitiba não era o fórum próprio para julgar o Lula, etc. 5 anos, e o Supremo, em todas as vezes, dizer, não, é Curitiba mesmo, é Curitiba mesmo. E quando chegar 5 anos depois, por conta do vento político, muda. Por que a gente, nesse país, não vai achar que pode acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro?
Mas eu quero entender, inclusive, da força política eleitoral, dos eleitores esperarem. Olha, o Bolsonaro... ou esperarem esse mesmo desfecho que o senhor acabou de mencionar. Eu estou só dizendo que eu não tenho mais segurança jurídica no Brasil. Uma das razões que eu não quero mais participar é porque se você não acredita mais no sistema, o que é que você está fazendo legitimando esse sistema? Essa é a razão que eu disse para a Dora Kramer. Então, eu perdi a crença no sistema. Sabe, uma crença é o seguinte, eu acredito que quem vota é livre para votar, que a imprensa vai dar opinião para todo mundo, que o judiciário vai dizer que a lei é assim, pouco importa se agrada o poderoso ou não. Eu perdi a crença, está tudo para mim assim, sabe? Perdi a crença no sistema e quero continuar lutando, então estou aqui lutando. Agora deixa eu só terminar. A nossa sorte, nós do mundo progressista, os amantes do Estado de Direito, da democracia, dos bons costumes na política, o Bolsonaro, para além de tudo, é um truculento, mal-educado, sabe? É uma coisa horrível ver uma representação do Brasil numa figura trágica como o Bolsonaro. Porém, ele não desceu de Marte. Ele é essa figura trágica, a nossa sorte é que ele é essa figura trágica. Na hora que o bolsonarismo, ou seja, a ultradireita brasileira, achar alguém mais civilizado, mais educado, minimamente razoável, essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande, e é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito, tome nota do que eu estou dizendo. O que vai acontecer, então? Nas grandes cidades, eu acho que o Lula e o petismo vai levar uma surra grande. Podemos examinar o preço de hoje, que hoje representa a oposição ao governo? Não necessariamente, a direita. Por regra. E como é que vai ser o jogo político em 26? Primeiro, quem o senhor enxerga hoje como possível herdeiro de Jair Bolsonaro? É Tarcísio de Freitas? Pode ser Michele? Quem é perigoso para o Brasil é a Michele. Perigosíssimo para o Brasil, porque domina a lambança. Domina a lambança. O que é dominar a lambança? Como é que eu explico em cearense dominar a lambança? Ela é uma demagoga arrematada, assim. Vai em cima, olha, não tem essa história aí de Estado laico, não, nós temos que avançar com a religião tem que dominar a política e tal. Essa confusão maior de religião e política. Não é só isso não. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio, aí de repente os móveis aparecem, pode fazer isso não. Agora, como isso não. Aí no 7 de setembro, a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Está errado. Mas hoje o Lula é o candidato mais forte para a reeleição em 2026? Quer dizer, a esquerda... Olha, o Lula só sai do poder morto. Não, sim, mas eu digo, o Lula e como eu torço pela saúde dele, espero que demore muito. E como que o senhor entende a presença de Tarcísio de Freitas? Todo cabo que se senta na cadeira de governador de São Paulo é candidato a presidente da República imediatamente. Algum Jânio Quadros deu certo, os outros nem deu. Então, isso que eu estou pensando, ninguém se elegeu. O Brasil desconfia desse poder total, de poder econômico, poder político, tudo numa mão só. Fernando Henrique surfou por causa do real, mas nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Percebe? Então o Dória, vocês viram onde acabou. Mas Tarcísio não poderia ser justamente essa herança de Jair Bolsonaro? É o que eu acabei de lhe dizer. Sentou na cadeira de governador de São Paulo, já está falando para 27% do eleitorado brasileiro. Está falando para 60% do poder econômico. Mas eu não só olhando para o estado de São Paulo, governador, eu falo olhando para o eleitorado que elegeu Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas poderia absorver esse eleitorado, não só o do estado de São Paulo, mas aquele que está no país e que o acompanhou ao lado do ex-presidente? Pode. Agora a questão básica é o seguinte, o camarada que é governador de São Paulo, no primeiro ano de governo, sai daqui por um oportunismo vergonhoso e rasteiro para confraternizar com um bandido, um criminoso de guerra, um carniceiro como Netanyahu, parece que está muito longe de ter o mínimo preparo para disputar a presidência do Brasil. Mas o eleitorado acho que não vê problema nisso. Você que pensa. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Mas acabou de ganhar a eleição. Você ganhou a eleição por antibolsonarismo. Essa eleição foi empate, sabe? Foi olho mecânico para um presidente trágico como o Bolsonaro. E o Lula, ao invés de chegar lá e cumprir o que os publicitários ensinaram para ele, união e reconstrução, o Lula aprofunda essa divisão diariamente, aprofunda no pior argumento. Percebe? Que dá razão o tempo todo. Então você pega um episódio do Ministério da Saúde, aí vai lá uma turma fazer uma dança de mau gosto, sabe, não sei o que e tal, com financiamento público e tal. Isso mata
Porque na periferia brasileira, as pessoas, se forem discutir saúde, educação, emprego, moradia, segurança, essas coisas, elas são progressistas. Mas se você for empurrar essa agenda identitária, assuntos morais ou assuntos polêmicos que ninguém conseguiu resolver ainda, relativos, por exemplo, à agenda das mulheres, a gente colide com uma barreira cultural monstruosa. É nisso que o Bolsonaro reina, é na guerra cultural. O Milei está arrebentando a Argentina, está liquidando a Argentina, está fortíssimo na classe D e E. Por quê? Porque a esquerda não faz nada, é corrupta. Esse é o problema. O senhor falou do anti, né, na última eleição. 2026 vai ser anti também alguma coisa? Vai ser anti-Lula. Vejam bem, se vocês quiserem ver, está ficando desagradavelmente parecido os Estados Unidos com o Brasil. O Biden, com toda essa decrepitude, que está muito parecida aqui, com toda essa agenda identitária, não sei o que e tal, está levando uma surra do Trump. Nós estamos caminhando aí para os nossos últimos 10 minutos. Vai lá, Felipe Monteiro. Esse é o ponto que eu queria colocar, mesmo assunto. Você vê, por exemplo, que a gente está vivendo uma falsa polarização. Às vezes, o resultado das eleições, por exemplo, um pouco mais de um terço Lula, um pouco menos de um terço Bolsonaro, um terço se abstiveram, votaram nulos e brancos. Ou seja, 2 terços não queriam Lula e 2 terços não queriam Bolsonaro. Por que nós não conseguimos romper a barreira da polarização? Por causa da elite brasileira, os intermediários brasileiros, artistas, intelectuais, líderes sindicais, jornalismo brasileiro, tomaram um lado. Tomaram um lado, asfixiaram a discussão por medo do Bolsonaro, desprezo do Bolsonaro, rancor do Bolsonaro e tal. E afinal de contas, o Bolsonaro é indizível. Agora, o problema é o seguinte, quem produziu o Bolsonaro foi a contradição do Lula e do PT, percebe? E aí pronto, agora é um ping-pong, bate cá, bate lá e tal. Os Estados Unidos, só que os Estados Unidos são amarrados na camisa de força de um bipartidarismo. Aqui nós destruímos a possibilidade, por exemplo, de ter uma terceira via, um terceiro lugar. A terceira via é uma impostura. Um terceiro lugar com 12%, 13%, como eu tirei, que eu forcei a mão apoiando o Lula. Naturalmente, ninguém pode duvidar, não sei os canalhas do PT, agora um dos canalhas a civis do PT diz que a motivação de eu atacar o negócio do escândalo dos precatórios é porque eu quero ser vice da Michele. Isso é um PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos fazem isso. Agora, a governadora... Nunca mais eu ando com essa gente, nem que o pau tore. O senhor mencionou agora há pouco que o senhor entende que, entre aspas, né, Lula levaria uma surra ou na eleição municipal ou que talvez isso também poderia se estender para a eleição nacional. Mas o senhor falou depois que Lula não sai do poder nem morto e que o senhor não gostaria que ele morresse rapidamente. O senhor torce pela saúde dele. A vontade do Lula é que ele vai ficar no poder até morrer. Se depender da vontade dele, mas o senhor não entende que ele permaneça no poder até Não, do jeito que as coisas estão andando aí, eu acho que as eleições brasileiras correm um risco grave da gente ter um retrocesso. Vai lá, Nelsinho. Porque as eleições nas grandes cidades, não no país, mas nas grandes cidades, elas estão indiciadas. Qual é a força do PT disputar São Paulo? O Lula, que é gênio, já escapuliu para terceirizar a derrota com Boulos. Né? Qual é a chance de ganhar no Rio de Janeiro? Qual a posição do PT do Rio de Janeiro? O Quaquá, presidente do Rio, do líder do Coelho, o Quaquá está hoje dizendo que o Brasão, que foi expulso pela União Brasil, tem direito à presunção de inocência e tal, porque está junho em carne, rapaz, é o mesmo esquema. O Lula e o PT apoiaram todo esse esquema do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Pezão, todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. Percebe? Qual é a faculdade? Em Belo Horizonte está melhorzinho um pouco, né? Qual é a presença do PT no Rio Grande, em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, sabe? Qual é? Vai terceirizar a derrota em Belém. Na Amazônia nem participa. Percebe? Na Bahia vai levar uma surra grande. Em Pernambuco, vai terceirizar a derrota, a vitória. Vai terceirizar a vitória, porque está aderindo ao João Campos. Então lá. Percebe? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Só uma dúvida. Existe muito rancor nessa sua análise? Sei lá, vocês que têm que dizer. Não, agora... eu pergunto... O que eu estou dizendo tem mérito? Qual é a razão de alguém pesquisar a minha motivação? Para um petista sempre vai ser. Não, está frustrado, 3%, não tem direito de participar. Então, e o que o senhor responde diante disso? Porque o senhor quem pode falar por si. Eu aceito convites seletivamente para falar. Quando eu acho que eu posso falar livremente, como eu acho que posso falar aqui, eu venho. Quando eu não vou, não vou. Para conversar com o Lula, qualquer assunto, se ele chamar. Eu já disse, foi pouco entendido, então vou refrasear. Eu converso com qualquer pessoa se houver um critério. Percebe? Veja, o Aloysio Mercadante lançou a ideia de uma política industrial. Eu peguei, comprei minha passagem, fui lá no BNDES,
para dizer, olha, eu vim aqui para ajudar, está aqui as anotações que eu tenho, eu sou meio que especialista nesse assunto, me aprofundei muito, isso é uma boa ideia, vamos fazer e tal. Passei umas 2 horas falando lá. Pois o Lula lançou, não sei o que tal, veio o Haddad e disse assim, não, esse papo aí, rapaz, esse dinheiro do BNDES é o mesmo que já tinha sido aplicado, detonou o projeto. Sem política industrial e de comércio exterior, não tem progresso para o Brasil. Esse é o ponto, né? Você tem um projeto nacional de desenvolvimento, né? E o Brasil é muito focado na agricultura. E tem aquele termo que o economista fala que é a doença holandesa, né? Sim. Um país que é muito focado na agricultura tem a tendência de se desindustrializar no decorrer do tempo. Sim. E eu também concordo com você que não existe a possibilidade do país crescer... Deixa o celular dele aqui. Ouviu, Felipe? Querem te ouvir em outra língua. Não existe a possibilidade de um país crescer sem ser por meio da industrialização, né? Sem ser por meio da economia do conhecimento. O que você acha do projeto que o governo apresentou de indústria e qual que seria o seu projeto? Olha, de novo, é uma farsa, é um teatro. Por quê? Porque política industrial de comércio exterior é uma coisa que tem que ser central à economia política. Então você tem... Por que está morrendo a indústria brasileira? A indústria brasileira, que já foi quase 20%, 25% do PIB, está hoje em 11% e apontando para baixo. O que está acontecendo? Então foi a manipulação do câmbio pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pelo não sei o que e tal, é a taxa de juros mais exorbitante, que é a mais alta do que a rentabilidade média dos negócios. E na cadeia produtiva é em cascata. O juro que eu cobro aqui, eu boto no custo lá, que bota custo acima e tal. E você tem uma assimetria tecnológica que não será superada pelo laissez-faire, pelo individualismo. Nunca aconteceu. Como é que os americanos chegam na sofisticação tecnológica deles? Então lá é o DARPA, uma estatal para pretexto militar, fazendo os desenvolvimentos. Aí, quando está pronto o desenvolvimento, passa para a Boeing, faz a encomenda governamental, etc, etc. O Brasil está destruindo o restinho que tem de indústria de defesa, né? A Vibraz quebrando, quiseram entregar a Embraer, eu fui lá brigar, entrei na justiça dos Estados Unidos, fiz o diabo, felizmente conseguimos pular essa fogueira, mas assim, não está acontecendo nada. O ex-tarifário que está em vigor no Brasil é a alíquota de importação. Se eu tenho um ex-tarifário que não cobre as assimetrias que são impostas a mim pela externalidade, não pela minha ineficiência, eu morro, eu não existo mais. E isso aconteceu com o aplauso da Fiesp e da CNI. Percebe? Por intoxicação ideológica e vassalagem. Percebe que eu perco a crença no sistema? Agora está lá o Josué na Fiesp, está o Alban na CNI, eu estou renovando a minha esperança de que essa gente possa estabelecer, não é brigar com o governo, mas, pô, pelo amor de Deus, aí lança uma política industrial de comércio exterior, não mexe um milímetro no ex-tarifário, não estabelece uma política, uma diplomacia que exija um regime de preferências comerciais e industriais no ambiente do BRICS. Porque o BRICS não é clube não, rapaz, não é um clube para a gente se divertir, para a dona Janja viajar. O BRICS é um lugar onde a gente pode ter um regime de preferências comerciais, um regime de financiamento rebelde às interdições do Fundo Monetário dominado pelos Estados Unidos, e um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Onde é que está a reunião para a gente fazer isso? Que dia foi que essa agenda foi apresentada? Então como é que vai ter política industrial? É mentira, tudo mentira. Governador, a gente tem menos de 3 minutos agora pela frente. Eu acho que dá tempo de uma última pergunta. Nelsinho queria fazer, levantou a mão. Diga, Nelson. Ministro, o senhor foi político de prefeito de cidade, de capital, governador de estado, sabe muito sobre economia, é professor de direito, tem números bons da educação lá no seu estado. Acho que muitos elementos que seriam muito favoráveis para a sua tentativa de ser presidente da República. Mas muitos criticam o seu temperamento como ponto negativo que talvez tenha te impedido de alcançar esse sonho, esse plano. Como é que você analisa essa crítica de responder, às vezes, uma provocação com um tapa aqui, um xingo ali? Isso te atrapalhou? Hoje eu reajo com um certo enfado. Sabe, me dá vontade de dizer, tá bom, então, tá bom, é isso mesmo. Mas o que te fez chegar a esse enfado? Não, mas repare, o enfado é isso que eu estou dizendo. Veja, quando eu era governador do Ceará, eu era o garoto prodígio da política brasileira. Fui chamado para ser ministro da Fazenda, na crise mais grave do take-off, da decolagem do Plano Real. Aí cheguei e tive que fazer o que tive que fazer, antecipar a tarifa externa do Mercosul para desfazer cartéis. Eu tive que fazer a intervenção do Banesp e do Banerj para acabar a roubalheira, que era a emissão secundária de moeda, em que o Tesouro de São Paulo emitia um título pelo valor de R$100, olha a luta velha, R$100, o mercado dizia isso não vale 30.
Aí o Banespa era obrigado a comprar por R$100 para o Tesouro botar no coisa, e o Quércia gastar, me processou e tal, o Banespa me processou. Aí o Banespa não tinha dinheiro, ia no mercado secundário e vendia o título por 30 com juros de 100% ao mês. Eu fechei essa porta. Nesse dia em diante eu virei um temperamental. Percebe? Então, foda-se, tá entendendo? Para provar que para acabar em grande estilo. É isso. O assessor dele ali só botou a mão na cara. E fechamos assim, então, a nossa entrevista aqui no Direto ao Ponto dessa segunda-feira. Governador, foi um prazer recebê-lo. Até a próxima. Gente, obrigado também pela participação de vocês, pelas perguntas. É um prazer recebê-los aqui. O espaço está sempre aberto. E a você que permaneceu conosco em mais essa edição, o meu muito obrigado, viu? A gente se vê ao longo da nossa programação aqui na Jovem Pan, jornalismo independente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.